Olá famílias, como estão? Espero que estejam bem e que o desenvolvimento das nossas crianças esteja caminhando da melhor forma possível. Meu nome é Thaís, eu sou fonoaudióloga do meu castelinho e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito do desenvolvimento da linguagem oral, principalmente na faixa etária de 3 a 5 anos de idade. Esse é o momento em que nós esperamos que a linguagem esteja em pleno desenvolvimento, tanto do ponto de vista fonológico, ou seja, na produção correta dos sons da fala, como em relação ao vocabulário, que nós esperamos que esteja em uma expansão bastante grande, possibilitando que as crianças formem frases cada vez mais completas, complexas e que caminhem depois para as narrativas, para a contação de histórias e para produzir discursos cada vez melhores. O desenvolvimento da linguagem vai acontecendo de maneira gradual. Isso quer dizer que as crianças vão desenvolvendo as habilidades comunicativas à medida em que o seu cérebro também vai se desenvolvendo e que elas vão recebendo estímulos do meio. O alicerce para o desenvolvimento da linguagem é a audição. Por isso, a gente sempre precisa ficar atento ao comportamento auditivo das crianças. É importante verificar se elas sempre pedem para a gente repetir a mensagem, se elas têm um comportamento de ficar muito próximo da fonte sonora, da TV, do rádio, enfim, se elas demonstram alguma dificuldade em compreender aquilo que foi dito. Essas são características que podem nos fazer pensar em problemas auditivos. Sempre que a gente tem alguma dúvida a respeito da linguagem das crianças, a primeira questão importante de pensar é sobre a audição. Problemas comuns e simples, como otites, podem gerar problemas no desenvolvimento da linguagem, por isso é sempre bom estarmos atentos a isso. Outra questão importante são os hábitos orais, que não devem mais estar presentes em crianças dessa faixa etária, de 3 a 5 anos de idade. Esperamos que o uso de chupeta, de mamadeira, chupa-dedo, que isso já tenha ficado para trás, que as crianças já tenham conseguido eliminar esses hábitos, porque eles trazem consequências negativas para o desenvolvimento da fala e para a musculatura orofacial. Então é importante que esses hábitos já tenham sido eliminados ou que sejam eliminados o quanto antes para não prejudicar o desenvolvimento da fala. Uma outra questão importante é que nesse momento de 3 a 5 anos de idade, a gente tem um aprimoramento das habilidades linguísticas iniciais. Então, se lá atrás, por volta de 1 ano, as crianças falam as primeiras palavras, com 2 anos estão fazendo frases de 2 ou 3 palavras, aos 3 a gente já tem um vocabulário muito maior. As crianças aprendem cerca de 10 palavras novas por dia. Com 4 anos a gente tem frases muito mais completas, complexas. E com 5 nós esperamos que a criança tenha um desenvolvimento de linguagem oral bastante consolidado, para que ela consiga dar o próximo passo no desenvolvimento da linguagem, que é a aquisição da linguagem escrita, a alfabetização, que vai vir a partir dos 6 anos. Então, com 3 anos, a gente ainda pode ter crianças que falem algumas palavras de maneira errada do ponto de vista da produção de sons, ou seja, que troquem ou omitam algum som, mas a maior parte da fala deve ser organizada e um adulto que não é familiarizado com a criança deve entender o que ela quer dizer. Isso a gente espera aos 3 anos. Aos 4, a gente espera que este vocabulário esteja muito mais repleto de novas palavras. As crianças já conseguem categorizar palavras, já conseguem entender sinônimos, já conseguem utilizar as palavras de maneira bem apropriada, de maneira contextualizada. E aos 5, esperamos que ela tenha um discurso organizado, que ela não tenha mais nenhuma troca na fala, que ela não tenha nenhuma dificuldade comunicativa. Então, pensando nessas etapas, algumas estratégias que os pais podem fazer em casa para favorecer esse desenvolvimento são
Falar sempre de maneira correta com a criança, preferencialmente olhando para ela, para que ela tenha essa pista visual e assim favoreça no desenvolvimento das habilidades linguísticas. Nós, adultos, precisamos ter a consciência de que nós somos os modelos de fala da criança, então precisamos falar corretamente, inclusive com as conjugações verbais corretas nas frases. Precisamos proporcionar para a criança um vocabulário rico, precisamos responder às demandas delas orais, às questões que elas fazem, sempre responder de maneira objetiva para que a criança entenda esse padrão correto de fala. Então, procurar não infantilizar, usar muitos diminutivos, chamar a criança de nenê, reproduzir a fala errada que porventura ela cometeu, né, algum erro. Então, procurar não fazer isso, falar sempre a palavra correta. Se em algum momento ela teve algum problema na fala, não chame atenção para isso, dê o padrão correto. Então, se ela falou, o cachorro, não precisa repetir o errado, não precisa chamar a atenção dela para isso. Repita a palavra correta dentro de uma frase, olhando para a criança, para que ela tenha esse padrão correto de fala. Procure falar com ela de maneira natural. Então, ao invés de falar, o nenê quer leite? Diga, você quer leite? Então, procure usar a linguagem de maneira natural para que a criança vá incorporando essas diferentes frases que a gente tem, né? Negativas, interrogativas, exclamativas, enfim, e que ela vá utilizando isso na melhor forma possível. Músicas, livros, conversas com diferentes pessoas da família, ainda que agora online, são sempre bem-vindas, enriquecem o repertório da criança e fazem com que ela tenha diferentes modelos, diferentes padrões de fala. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, pais, a pensarem e observarem um pouquinho melhor o desenvolvimento da linguagem dos seus filhos. E qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo aplicativo da escola, ou podemos agendar alguma orientação online também para discutir questões pontuais dos filhos de vocês. Abraços a todos e fiquem bem, se cuidem.